castelo forte é o nosso Deus. Meus amados irmãos, todos aqueles que em algum momento de sua vida ministerial sonharam com o ministério, quer desejando se tornarem presbíteros regentes ou mesmo presbíteros docentes, com certeza se espelharam em algumas pessoas, tiveram como mestres alguns escolhidos, olharam para o exemplo, para o modelo de alguns irmãos, para que assim pudessem copiá-los. De fato, quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós vamos perceber que muitos dos nossos irmãos sempre tiveram à sua frente, diante de si, ao seu lado, irmãos capacitados, escolhidos por Deus, a quem eles mesmos escolheram para serem seus mestres. Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo o maior exemplo de mestre, também escolheu aqueles que seriam mestres nas igrejas, os apóstolos, que por sua vez escolheram também aqueles que seriam mestres nas igrejas locais, os presbíteros. E estes presbíteros agora também ordenam, pela autoridade de Cristo Jesus, aqueles que hão de guiar o povo do Senhor. A liderança sobre o povo de Deus, ela acontece desde a criação do mundo, quando o próprio Deus estabeleceu na própria criação a liderança do homem para reger a criação. Não obstante, meus amados irmãos, como sabemos, a queda, por causa do pecado, trouxe uma incompreensão em todas as áreas da vida, inclusive na área da liderança, razão pela qual nós vemos a partir da queda, a partir do pecado, o uso da liderança sendo exercido de maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Líderes tiranos, líderes déspotas, líderes que de fato não amavam o Senhor, pelo contrário, entregavam o povo de Deus à destruição. De lá para cá, nós vemos exemplos de maus pastores, de falsos mestres, de profetas enganosos, de sacerdotes maus. Mas talvez nós nunca tivemos, como temos hoje, uma época em que a divulgação de casos escandalosos envolvendo pastores e líderes se torne tão evidente. Basta você olhar aos noticiários semanais e, lamentavelmente, você verá a queda de um líder religioso envolvido muitas vezes com questões sexuais, envolvido com problemas relacionados ao poder, à política, ao dinheiro, em alguns casos até mesmo relacionado ao próprio tráfico de drogas, como recentemente, nesta semana, eu vi uma notícia de um traficante evangélico, entre aspas, obviamente, que ordenou que se fechassem as igrejas católicas daquela comunidade onde ele é o chefe. E ali, usando o seu poder de tráfico, ele então deu essa ordem para que as igrejas católicas deixassem de existir. Obviamente, quando nós olhamos para estas coisas, nós ficamos totalmente apavorados com o que será o futuro de nossa nação e o que será o futuro dos ministérios, o que será o futuro dos pastores, porque cada vez mais, infelizmente, nós vemos o poder mal utilizado, nós vemos as influências maléficas do próprio mundo, doutrinas falsas e tanta podridão moral entrando na vida daqueles que deveriam ser, conforme a palavra de Deus, irrepreensíveis, daqueles que deveriam ser maridos de uma só mulher, daqueles que deveriam ter filhos crentes, não acusados de dissolução, sóbrios, sábios, temperantes, não violentos, não beberrões, pessoas que soubessem de fato pastorear o rebanho de Deus com o coração sem constrangimento, sem torpe ganância, sem se tornarem déspotas do rebanho, mas pessoas entregues de fato ao verdadeiro pastor, Jesus Cristo.
Infelizmente, meus amados irmãos, embora nós ainda tenhamos bons pastores, estes exemplos de maus pastores, de falsos mestres, de mensagens distorcidas e equivocadas, são aqueles que talvez são mais visíveis entre nós, aqueles que são mais divulgados entre nós, e volta e meia isto acontece não só dentro dos nossos arraiais, mas até mesmo fora. Recentemente, o Papa da Igreja Católica fez algumas declarações que os próprios católicos consideraram absurdas, e ele inclusive teve que vir a público para pedir perdão, quando ele destacou, por exemplo, um nível de imoralidade sexual dentro da própria Igreja Católica, dentro da cúpula católica. Mas isso não se refere apenas aos católicos. Infelizmente, nós também vemos acontecer nas reuniões do Supremo Concílio, da Comissão Executiva, despojamentos, disciplinas, exonerações de pastores nossos que caíram em pecados graves, envergonharam as suas famílias, envergonharam suas igrejas locais, envergonharam a Igreja Presbiteriana do Brasil e, finalmente, envergonharam o Evangelho e o nome de Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós encontramos homens fiéis a Deus, servos fiéis ao Senhor, servos que, muito embora tenham as suas limitações em muitas áreas da vida, porque são pecadores, pessoas que são de fato imperfeitas, mas ao mesmo tempo que se comprometem a entregar suas vidas e seus recursos para o ensino do povo de Deus, para a pregação da palavra de Deus, para amar o povo de Deus, nós então devemos de fato dedicar honra a estes irmãos. E é exatamente sobre isto que o escritor aos Hebreus fala nestes 2 versículos que nós acabamos de ler. Neste capítulo 13, o escritor aos Hebreus, ele nos dá diversas instruções sobre a maneira cristã de viver, como os crentes devem viver. E aqui ele fala sobre vários temas. E por 2 vezes, então, ele menciona a honra que a igreja deve conceder àqueles que são sérios pregadores, verdadeiros mestres, profetas que de fato assumem o ministério, porque estes homens devem ser honrados, reconhecidos, imitados, louvados e devem ser distintos, porque estes homens carregaram o exemplo em suas próprias vidas, renunciaram aos seus próprios gostos e seus próprios prazeres, para se dedicarem a uma das missões, ou talvez a missão mais sublime, conforme o apóstolo Paulo, aquela missão que todo aquele que almeja, de fato se torna distinto, porque ela é uma missão que está acima de todas as outras, comunicar a vida eterna àqueles que estão perdidos. Por isso, no versículo 7, primeiramente, o nosso escritor diz que nós nunca devemos nos esquecer daqueles irmãos, a quem ele chama de guias, que nos pregaram a palavra de Deus. Possivelmente, aqui ele esteja falando daqueles irmãos que já estavam mortos no momento em que ele escreveu a carta. Possivelmente, aqui ele está se referindo especialmente e também àqueles mestres, aqueles pregadores, aqueles irmãos do passado, como por exemplo do Antigo Testamento, aqueles profetas que se levantaram no meio de povos pagãos para anunciarem a palavra de Deus ao povo de Israel, para trazerem a mensagem messiânica, a mensagem cristã, que já estava ali de fato sendo mostrada no povo de Judá e no povo de Israel. Nós não podemos, portanto, nos esquecer de tantos homens que Deus chamou no passado para pregar-nos a palavra. Jeremias, Isaías, Daniel, Oséias, tantos profetas que Deus usou em meio ao paganismo da época, em meio ao politeísmo da época. Deus retirou estes homens, retirou Moisés, retirou Noé, retirou Jó das circunstâncias tenebrosas do mundo, para serem testemunhas da verdade, para anunciarem o Deus de Israel, para mostrarem que este Deus se faria presente com o seu povo em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos levar as nossas mentes para a nossa história, para a história do povo cristão. Muitos irmãos, às vezes, de maneira equivocada, dizem que nós devemos desconsiderar as tradições. Alguns dizem, olha, nós não somos tradicionais, eu não gosto de tradicionalismo, eu não gosto de tradições. Contudo, meus amados irmãos, o que a Bíblia nos manda manter são exatamente as boas tradições. A Bíblia diz que nós não devemos, inclusive, retirar aqueles marcos que os nossos pais colocaram.
Porque é exatamente sobre estes marcos, sobre estas tradições, que a igreja genuína é edificada. Nós não somos daquelas igrejas que não têm história. Nós não somos daquelas igrejas que abrem numa esquina qualquer e de repente ordenam um pastor qualquer que recebeu um chamado qualquer. Nós somos uma igreja séria, uma igreja que foi fundada pelo próprio Deus desde Abraão, quando em Abraão ele chamou um povo para constituir neste povo a sua igreja. Por isso nós somos sim uma igreja tradicional, nós somos sim uma igreja conservadora, nós somos sim uma igreja que se fundamenta nos exemplos daqueles que no passado pregaram a boa palavra de Deus, e são estes homens que nós devemos ouvir. Por isso o escritor diz: lembrai-vos, porque significa dizer que nós devemos voltar os nossos pensamentos para o passado. Lá estão aqueles que nos pregaram, o verbo está no passado, eles nos pregaram a palavra de Deus. E agora, meus irmãos, ele também nos incita a considerar atentamente a vida destes homens e imitar a fé que estes homens tiveram. Basta você olhar, por exemplo, para os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, que eram aqueles jovens inteligentes. O texto nos diz que eles eram destacados, eles eram aqueles nerds da época. De fato, jovens que eram diferenciados, inteligentíssimos. Mas eles foram levados para a Babilônia como escravos. E chegando na Babilônia como escravos, eles então foram obrigados a se curvar diante da idolatria. Mas, meus irmãos, aqueles jovens eram crentes. Daniel era um jovem crente. E como crente que ele era, ele preferiu amar a Deus sobre todas as coisas e manter a sua fé intacta. Por esta razão, nós também devemos imitar a fé que Daniel teve. Aquela fé que não o fez curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Aquela fé que não o fez comer das comidas que eram oferecidas ali, mas daquela fé que o fez manter-se fiel ao Senhor. Assim também foi José, acusado de um assédio sexual da mulher de Potifar. José manteve-se fiel ao Senhor. Nós devemos imitar a fé que ele teve. E muitos outros irmãos que nós poderíamos citar aqui, homens e mulheres, como Raabe, como Ruth, como Débora, homens e mulheres que fizeram muito pelo evangelho da graça e que mostraram que vale a pena servir ao Senhor. Considerem, portanto, atentamente o fim da vida destas pessoas, porque tudo bem, alguns deles morreram enforcados, cerrados ao meio, jogados às feras, nas arenas, morreram de maneiras extremamente horríveis, horrendas, mas foram pessoas de fé, pessoas que não negaram o Senhor, pessoas, portanto, as quais nós devemos imitar a sua fé. E no versículo 17 ainda, o escritor aos Hebreus agora nos volta para o presente. Se nós devemos considerar a fé daquelas pessoas que foram os nossos guias no passado, nós também somos uma igreja não apenas tradicional, uma igreja que se mantém no passado, mas uma igreja que se constrói no presente. Uma igreja que também olha para frente. Uma igreja que também se adequa ao seu momento, à sua história, à sua circunstância. Nós não vivemos no passado, não vivemos de passado, mas nós consideramos o passado para que o nosso presente seja consistente, substancial. Por isso, meus amados irmãos, nós temos exemplos maravilhosos na história da igreja de homens que permaneceram fiéis àqueles homens do passado. Nós temos, por exemplo, os próprios apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que não mudou nada da lei, pelo contrário, seguia os preceitos da lei. Os apóstolos que também se fundamentaram na pregação do Antigo Testamento, eles não modificaram a pregação do Antigo Testamento. Por isso a palavra do Senhor é uma palavra de unidade, é uma palavra harmônica, é uma palavra que não se contradiz, porque os dois testamentos, como disse o puritano Thomas Watson, são os dois lábios de Deus, o lábio superior e o lábio inferior.
fechando e abrindo a boca de Deus para que nós possamos ouvir a sua voz. Nós não vemos nas Escrituras os apóstolos corrigindo o Antigo Testamento, muito pelo contrário, nós vemos estes apóstolos agora trazendo o Antigo Testamento para a sua própria época, para a sua própria cultura. E depois também com o avançar da igreja, nós temos também homens sérios, santos, que nos pregaram a palavra de Deus, como por exemplo Agostinho, como por exemplo Policarpo, pastor de Esmirna, como por exemplo os pré-reformadores, como John Hus, Wycliffe, os próprios reformadores como Lutero, o sistematizador Calvino, Zwinglio, tantos outros homens de Deus usados nos períodos diversos da história da igreja para nos pregar a palavra do Senhor. E podemos dizer também daqueles que nos pregam hoje, daqueles que vieram para trazer o evangelho à nossa nação, o pastor Robert Calley, congregacional, o pastor Ashbel Green Simonton, presbiteriano, o ex-padre José Manuel da Conceição, que converteu-se em solo brasileiro e pregou o evangelho, muitos irmãos nossos que agora estão no presente da nossa história, hoje, irmãos pastores, que se levantam para pregar o evangelho da graça de Deus, o reverendo Nicodemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, homens que têm sido homens de expressão, não apenas aqui no nosso país, mas fora do nosso país, irmãos do exterior, pastor Joel Bick, John Piper, Paul Washer, tantos irmãos, John MacArthur Jr., tantos irmãos sérios, que são pregadores da palavra do Senhor. Diz o texto do versículo 17, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles. Meus amados irmãos, estes homens que negaram suas próprias vidas, que fizeram renúncias, eles devem ser louvados, devem ser honrados. Esta não é uma vocação qualquer. O apóstolo Paulo diz que esta é uma vocação sublime, acima de todas as outras, porque esta é uma vocação que envolve a vida eterna, a pregação que pode livrar alguém do inferno, um ensino que pode trazer clareza aos corações, um ensino que pode mudar perspectivas. E é por isso mesmo que o escritor aos Hebreus dá-nos aqui a razão pela qual nós devemos obediência a estes pastores sérios. Ele diz, pois velam por vossa alma. Estes irmãos, eles estão preocupados não com a condição financeira dos seus membros, eles não estão preocupados com questões raciais, com cor de pele, com tipo de povo, com etnia, eles estão preocupados com a alma. A luta destes pastores não são lutas sociais, não são injustiças políticas, mas é uma questão de vida ou morte. A pregação do evangelho de homens sérios não envolve questões do mundo exterior, mas envolve aquilo que está no coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios e é também do coração que saem as fontes da vida. Por isso, meus amados irmãos, pastores sérios, chamados por Deus, são aqueles que cuidam de nossa alma, são aqueles que estão preocupados em pregar o evangelho de Cristo, puro e simples, um evangelho que não é adulterado, um evangelho que não é misturado com teorias humanas, um evangelho que não é humanista, mas o evangelho que é cristocêntrico do início ao fim, um evangelho que prega Cristo e Cristo somente. Não é um evangelho coaching, que ensina boas maneiras, que ensina autoajuda. Não, é o evangelho que te coloca no pó, que te faz arrepender dos seus pecados, que mostra a sua miséria, que mostra a sua decadência, que mostra a sua insuficiência de alcançar a salvação, a não ser pela graça salvadora de Cristo Jesus. Estes homens, meus amados irmãos, que foram cerrados ao meio, foram crucificados de cabeça para baixo, foram decapitados, como nós lemos no capítulo 11, aqui mesmo de Hebreus. Estes homens velavam pelas almas do seu povo. Policarpo mesmo, que eu citei agora há pouco, pastor de Esmirna, aquela igreja para quem Jesus escreve no Apocalipse, Policarpo era pastor daquela igreja. Cristo deu a carta para ele, Policarpo. Mas ele foi capturado pelo Império Romano
e, capturado pelo Império Romano com os seus 86 anos de idade, foi levado para uma arena, e ali naquela arena ele teve então foi martirizado, e o soldado disse a ele: olha, você deve negar a Cristo para que você sobreviva. E Policarpo disse: eu tenho 86 anos, Deus nunca me abandonou, eu não vou abandoná-lo agora. E ele então foi morto e queimado vivo na presença daqueles algozes. Homens assim, que deram sua vida literalmente, que renunciaram aos seus prazeres por causa do santo evangelho de Cristo, da boa pregação da palavra de Deus. E meus irmãos, não pensem que ser pastor é simplesmente usufruir de benefícios da igreja. Alguns irmãos, às vezes, equivocadamente, pensam acerca dos pastores que eles não têm muito o que fazer, como se fosse uma vocação da banheira quente, aquela coisa de ficar ali apenas gastando o dinheiro do dízimo. Aliás, é uma das críticas que alguns dos pastores recebem, não é? Eu não vou dar o dízimo para pastor, para que dar o dízimo para pastor? Às vezes o pastor tem um carro bonito, e alguns dizem: mas está vendo aí, olha, isso é o dinheiro da igreja, está se enriquecendo. Irmãos, pastores sérios, eles têm de prestar contas, não para a igreja, eles prestam contas para Deus. Veja o que diz o texto do versículo 17: pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Meus amados irmãos, haverá um dia em que eu chegarei na presença de Jesus Cristo, o Supremo Pastor, e Ele dará o veredito acerca do meu ministério. Ele dirá para mim se eu levei a sério ou não a pregação do seu evangelho, se eu adulterei ou não a mensagem das Escrituras, se eu comprometi a vida dos irmãos por meio de intenções pessoais, ou se eu fiz isso de fato com submissão a Ele, que é o Supremo Pastor. Nós, pastores, seremos julgados pelo Supremo Pastor. Por isso, meus amados irmãos, nos assusta quando colegas nossos sobem nos púlpitos de suas igrejas para falar de outras coisas que não é o Evangelho. Nós devemos clamar misericórdia para estes irmãos, porque eles não serão julgados apenas pela igreja, mas eles serão julgados por Cristo, que é o líder supremo, o pastor supremo. E meus irmãos, às vezes, os pastores perdem esta noção. Se você ler um clássico, lá do século XVII, século XVIII, muito conhecido, de um puritano chamado Richard Baxter, foi traduzido no Brasil por alguns nomes: o pastor reformado, o pastor aprovado, manual pastoral de discipulado, tem vários nomes que foram utilizados nas traduções. Richard Baxter escreveu para pastores. O texto do Baxter é para pastores, e naquela época ele faz uma denúncia gravíssima, porque naquela época em que os puritanos estavam clamando a Deus por avivamento, para um retorno às Escrituras, o Baxter de fato escreve para os seus colegas pastores, porque muitos deles estavam vivendo uma vida imoral. Muitos deles, meus amados irmãos, pregavam nas suas igrejas e depois saíam das suas igrejas para cometer imoralidades. E Richard Baxter, então, entristecido com isso, ele escreve este texto para dizer: olha, Deus pedirá contas daquilo que vocês têm feito e da maneira como vocês têm tratado o ministério e as ovelhas que Deus deu a vocês. Portanto, meus amados irmãos, não pensem que é uma tarefa fácil. Não pensem, amados irmãos, que é simplesmente virmos à frente e falarmos de coisas agradáveis, falarmos de coisas bonitas do Evangelho. Não, meus amados irmãos, a pregação do Evangelho, ela nos constrange, primeiramente a nós que a pronunciamos, porque cada vez mais que nós pregamos o Santo Evangelho, nós nos vemos menores, incapazes
insuficientes de anunciarmos o segredo de Deus que agora está revelado por meio de Jesus Cristo e de sua palavra. E é por isso, meus irmãos, compreendendo esta seriedade da pregação e do ensino, é que o escritor aos Hebreus dá aqui um conselho à igreja. Ele diz: façam, meus amados irmãos, não sejam submissos, sejam obedientes, para que os pastores façam isto, ou seja, velar pelas almas, com alegria e não gemendo. O que o escritor está dizendo aqui é que a igreja deve amar os seus pastores, obedecer aos seus pastores, ser submissa aos seus pastores, para que eles possam de fato fazer o trabalho pastoral com alegria, e não gemendo, não sofrendo. Certamente o pastor Jalom conhece muitos colegas nossos que sofreram e sofrem no ministério, porque muitas vezes pegam igrejas dificílimas, pastoreiam um povo difícil, ovelhas difíceis, rebeldes, e eles precisam às vezes fazer isto gemendo, com tristeza. Mas o escritor está dizendo: amem seus pastores, obedeçam seus guias, sejam submissos àqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Meus irmãos, uma coisa é nós talvez não nos adequarmos tanto ao jeito de ser, ao estilo da pessoa. Isto não é um pecado em si. É natural nosso que nós nos alinhemos mais a alguns do que a outros. Isso é natural. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma afinidade de maior proximidade com um grupo pequeno dos 12. Não é pecado nós, talvez, sermos mais afeitos a uns do que a outros. Mas não é disso que o escritor está dizendo. O escritor não está falando de afeição, de simpatia. Ele está falando de uma obediência e de uma submissão que provém da palavra de Deus, que é pregada de maneira correta. Eu devo, portanto, ser submisso, obediente e amar aquele pastor que prega a verdade da palavra. Ainda que talvez eu não seja muito simpático a ele, mas se eu reconheço que ele está pregando a palavra de Deus, se ele está sendo fiel ao texto da palavra do Senhor, se ele quer me corrigir, me disciplinar, me orientar, então eu devo ser submisso a esse irmão, eu devo obedecer a esse irmão no Senhor. O texto diz que quando a igreja reage contrariamente a seus pastores, fazendo-os gemer no ministério, isto não é proveitoso. É como termina o versículo 17. Porque isto não aproveita a vós outros. Em outras palavras, o texto quer dizer, isso não tem vantagem alguma. Você se opor ao pastor simplesmente porque você acha que ele não é afeito àquilo que você imagina. Não há vantagem alguma, porque a vantagem é exatamente na pregação da verdade da palavra. Portanto, meus amados irmãos, as Escrituras nos dizem que nós devemos lembrar dos pastores que passaram pela nossa vida, daqueles que sinceramente pregaram a verdade da palavra de Deus. Devemos obedecer a estes irmãos, devemos ser submissos a eles no Senhor, devemos ajudá-los no pastoreio, devemos crescer juntamente com eles, porque estes irmãos rejeitaram muitas coisas pessoais em suas vidas, fizeram muitas renúncias para se entregarem a este ministério, ministério que é sublime, não por causa daquele que o ocupa, mas por causa daquele que o criou, Jesus Cristo, o Senhor. Nós não estamos aqui, portanto, servindo a nós mesmos. Eu não estou aqui servindo a mim mesmo. Não estou aqui servindo ao conselho ou aos irmãos num primeiro momento. Eu sirvo a Cristo, o Senhor. E é a Ele, primeiramente, que eu deverei prestar contas. E é por esta razão, meus irmãos, que nós todos, inclusive eu, devemos permanecer em oração pelos nossos pastores, pelos irmãos que estão acima de nós, pelos nossos líderes, pelos presidentes dos nossos concílios, Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, pela nossa liderança regional, pelos irmãos que exercem
liderança nas nossas autarquias, nas fundações, nos órgãos da IPB, na Junta de Educação Teológica, nos seminários, porque todos estes irmãos dedicam tempo do seu ministério sem receberem qualquer vantagem financeira, mas simplesmente porque eles querem amar o povo de Deus. Talvez você diga, mas pastor, há entre estes maus pastores. Sim, meu irmão, há entre estes maus pastores. Você não está errado. Há entre estes pessoas que não deveriam estar nestes cargos. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, nós devemos honra àqueles que são superiores a nós. Ainda que nós discordemos de seus métodos, ainda que nós discordemos deles, nós devemos ser-lhes obedientes, devemos ser-lhes submissos, porque esta é a honra que o Senhor exige de nós, e quanto mais obedientes nós formos àqueles que são nossos superiores, quanto mais nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo, nós seremos abençoados, porque o Senhor colocará sobre nós verdadeiros pastores que nos pregam a palavra de Deus com fidelidade. De fato é assim. A história de Israel nos mostra que quando Deus queria castigar o povo, Ele colocava sobre o povo maus pastores. E por causa de um mau ensino, de uma falsa pregação, aquele povo ia cada vez para um lugar de abismo. Mas quando Deus queria restaurar a igreja, Deus colocava à frente da igreja pastores submissos, homens que Deus mesmo escolheu, que não foram autodenominados, mas escolhidos por Deus para exercerem este ministério. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e eles vos apacentarão. Cristo Jesus é o nosso supremo pastor, e é debaixo dele que todos nós estamos. Por isso, amados irmãos, amemos aqueles que Deus colocou diante de nós, aqueles que Deus colocou à nossa frente, para que possamos reconhecer naqueles que pregam a boa palavra do Evangelho, este chamado sublime, soberano, um chamado excelso, dado por Deus em Cristo Jesus. Lembremo-nos dos nossos guias que nos pregaram a palavra. Imitemos a fé que eles tiveram. Obedeçamos a estes guias. Sejamos-lhe submissos, para que eles possam fazer isto cada vez mais com alegria, com santo temor, e assim permaneçam nos instruindo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.